Olá, pessoal. Tudo bem, galerinha? Mais uma vez aqui gravando uma videoaula para vocês. Eu sou Thaís Gonçalves da Silva, acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela UFSC na terceira fase, né? E hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre sistema esquelético que faz parte da disciplina de anatomia. Num vídeo posterior que eu postei para vocês aí no YouTube, eu falei sobre introdução de anatomia, né? Só para a gente dar uma relembradinha, o que era anatomia, né? Então, era o estudo do que? De partes do organismo humano através de corte, através da dissecação. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o sistema esquelético. Então, o sistema esquelético ou esqueleto humano, né, ele consiste em um conjunto de ossos, cartilagens e ligamentos que se interligam para formar o arabouço do corpo, né, e desempenhar diversas funções como proteção, né, proteção dos nossos órgãos internos, dos nossos órgãos vitais, como o nosso coração, o nosso pulmão, o sistema nervoso central. Ele também tem a função de sustentação e conformação do nosso corpo, né? Local também de armazenamento de cálcio e fósforo. Durante a gravidez, a calcificação fetal se faz em grande parte pela reabsorção desses elementos armazenados no organismo materno. Também sistema de alavancas, né, que movimentadas pelos músculos permitem o deslocamento do corpo. No todo ou em partes, né, finalmente, o local de produção de várias células do sangue também é onde uma das funções dos ossos, né, do nosso esqueleto humano. Então, pessoal, quantos ossos mais ou menos vocês imaginam que possuem um corpo humano? Padrão, né? Não, por exemplo, assim, ó, eu sofri um acidente de trabalho, perdi alguns ossos da mão, né? Então eu não possuo a totalidade que padrão um ser humano adulto possui. Então, o sistema o sistema esquelético, ele pode ser dividido em duas grandes porções também. Uma mediana, formada pelo eixo do corpo, composto pelos ossos da cabeça, do pescoço, do tronco, né, o esqueleto axial, a gente chama isso de esqueleto axial, e a outra das outras porções, a escápula e a cavícula e o membro inferior, né, pélvico, constituído pelos ossos do quadril, né, que a gente chama de esqueleto apendicular. Então, a união entre essas duas porções se faz por meio de cínculos, do membro superior constituído pela escápula e pela clavícula e do membro inferior constituído pelos ossos do quadril. Como eu perguntei para vocês, mais ou menos, quanto é que vocês imaginavam, quantos ossos possuem, né, numa totalidade, né, padrão do esqueleto humano, tirando os meus que eu perdi, nós possuímos 206 ossos quando a gente chega na idade adulta. Distribuídos, né, conforme mostra, né, como eu vou mostrar para vocês aí no nosso PowerPoint, que eu vou disponibilizar junto com este vídeo. Distribuído em todo o nosso organismo. Do cérebro à ponta dos pés. Do crânio à ponta do dedão, né? Somos todos constituídos de ossos para a gente poder ter esse equilíbrio, ficar de pé, deitar, virar, pular, sentar, né? Correr, jogar bola, andar de bicicleta. Então, o nosso esqueleto, ele possibilita que a gente possui todo esse tipo de movimentação, né? Então, eu vou agora falar um pouquinho para vocês, né? Mais especificamente sobre o sistema esquelético, né? A composição, né? Além de ser composto por ossos, como eu falei para vocês, por cartilagens. Como ele é composto de ossos e cartilagem, ele vive assim, ó, perfeitamente arranjado para a formação do nosso esqueleto. Como que ele vive perfeitamente arranjado? Né? Uma maravilha da biologia, da ciência, então. O sistema esquelético, ele, além dos ossos e cartilagens, né, ele é constituído dos ligamentos e tendões, para ele conseguir ficar bem arranjado, para conseguir termos estes movimentos, né, são formados pelos ligamentos, pelos tendões, que ficam entre os ossos, né, do nosso esqueleto.
ele sustenta também e dá forma ao nosso corpo, além de proteger os nossos órgãos, como eu já falei para vocês, né? O coração, os pulmões, né? E todos os nossos órgãos vitais internos. E atua como um sistema muscular e articular para, juntamente com esses dois sistemas, para permitir os nossos movimentos. Deixa eu passar aqui para vocês. Quais são as... Já falei das funções do sistema esquelético, mas vamos relembrar mais um pouquinho. Sustentação do organismo, proteção dos órgãos vitais, garantia de movimento, armazenamento de cálcio e potássio e produção de células sanguíneas na medula óssea. E como é que a gente nomeia a ciência que estuda os ossos? Como é que a gente nomeia? Você ia dizer o que era na anatomia? Que a anatomia é a ciência que estuda os ossos? Não. Dentro da anatomia a gente estuda os ossos, mas uma ciência que estuda os ossos é a osteologia. O que é a osteologia? Etimologicamente, osteologia significa osteo, osso, e logos, estudo. Então, estudo dos ossos. Então, osteologia é a ciência que estuda os ossos, nas suas particularidades, na sua parte interior, ela estuda os ossos. O osso, ele é uma estrutura viva, pessoal. Por mais que a gente às vezes pense que ele é rígido, né, duro, ó. Aqui, ó, batidinha, osso com osso. Isso que tem a pele, tem os tendões. A gente consegue escutar a batidinha. Então, por mais que a gente pense que ele é uma fórmula rígida, o osso é uma estrutura viva, né? E muito resistente. E é dinâmica, pois o quê? Ela tem a capacidade de se regenerar quando sofre alguma fratura. Qual de vocês nunca ouviu falar, ou que nunca passou, tomara que não, né? Mas alguém da família, algum amiguinho, tivesse sofrido alguma fratura, né? Ou quebrar uma perna, ao cair de bicicleta, ou jogar futebol, né? Ou nunca falou em, trincou o osso. Tá usando uma talinha de gesso. Tem que ficar protegido, tem que ficar um tempo sem utilizar aquele movimento. Então, é por um tempo que isso acontece, mas a regeneração do osso faz com que você volte a ter os seus movimentos. Eu perdi os meus dedos, né? Perdi algumas partes dos ossos, né? De algumas falanges do meu dedo, que eram ossinhos que constituíam a formação de dedo inteiro, né? Esse aqui teve uma reconstituição, né? Ele foi soldado, ele estava quebrado, mas hoje ele voltou a ter um movimento após algum tempo. Tá, pessoal? Então, continuando. Então, o osso, ele possui uma forma rígida, mineralizada, no tecido conjuntivo. Os ossos são formados por um tipo especial de tecido conjuntivo, que é o tecido ósseo, e que possui uma matriz intracelular mineralizada. Esse tecido, ele é formado por células vivas, como eu acabei de falar para vocês, por ele ter o poder, né, e poder ter a disponibilização de se regenerar, tá? Então, como é que a gente pode dizer? Como é que seria a formação dos ossos? Como é que ele se forma? Ele é formado de que maneira? Então, o osso, ele é formado por células. Essas células a gente distribui em 3 tipos de células. Osteoblastos, que é uma célula responsável pela síntese da matriz óssea. Outra célula seria osteoclastos, que atua na reabsorção óssea. E osteócitos, que cuida da regulamentação e manutenção dessas duas anteriores, tanto da matriz como da reabsorção, né? E isso tudo é estimulado pelos hormônios da paratireoide, né? Então, pessoal, olha a importância dos ossos, né, no organismo. Muita gente se foca nos órgãos vitais, mas a gente às vezes esquece de que para a proteção dos órgãos vitais, a gente tem um esquema de esqueleto que cuida que protege todos os nossos órgãos. Os ossos, ainda de acordo com a sua forma, eles são distribuídos em 5 tipos, são divididos em 5 tipos. São os principais dele: os longos, os curtos, os planos, os irregulares e os sessanoides. Os ossos longos, pessoal, ele representam o quê?
maior comprimento em relação à largura e espessura. Um exemplo é o osso do fêmur. O que é o osso do fêmur, pessoal? É este osso da coxa, tá? Entre o joelho, né? E ele passa do joelho, né? Até aqui, antes da pelve, então, o osso da coxa, antes do quadril, perdão. Entre o joelho e o quadril, a gente tem o fêmur, que é um dos maiores ossos do corpo humano. Vou disponibilizar depois para vocês o PowerPoint com todas essas imagens. Os ossos curtos, eles possuem o comprimento e a largura e a espessura, né, deles são equivalentes. Eles possuem a mesma proporção. Um exemplo é o osso do tarso e do carpo. O carpo, né, a gente não tem aqui um raio-x, eu não consegui aqui para vocês, mas é um ossinho que fica aqui, ó, tá? Que vai segurando todos os ossos que vão dando os ligamentos, os movimentos dos nossos dedos, tá? E do tarso é no pé, na paleta do pé. Os ossos planos, eles possuem pequena espessura e comprimento e largura equivalentes, pequenas. Um exemplo que a gente pode citar são os ossos do crânio. Tá? E os irregulares, né? Esse tipo de osso, eles não apresentam uma forma geométrica definida. Como exemplo, a gente pode citar os ossos das vértebras, né? Os ossos das vértebras possuem as fórmulas totalmente indefinidas. Já os sesanoides, esse tipo de osso, ele é pequeno e arredondado. O principal osso sesanoide que nós podemos citar no corpo humano é a paleta. Então, como a gente já havia falado, o esqueleto humano ele possui, na sua totalidade, 206 ossos, mas ele também é dividido em duas porções, a porção axial e apendicular. O que vem a ser porção axial, Thaís? Então, a porção axial, temos o crânio, as vértebras, as costelas, o externo, tá? O crânio, ele é formado por 22 ossos, pessoal. O nosso crânio ele é formado por 22 ossos. As vértebras, formando a coluna vertebral, a nossa coluna vertebral. Às vezes vocês já não ouviram assim, ó, arruma essa coluna assim direita, você tá corcunda. A coluna vertebral são compostos por 33 ossos. E as costelas formam a caixa torácica e articulam-se com as vértebras na porção posterior com o externo e na porção anterior com o corpo. Já o esqueleto apendicular, a gente falou do axial, agora a gente vai falar do apendicular. O apendicular, ele, por sua vez, ele é formado pelos membros e pela cintura escapular e pélvica. A cintura escapular, do que é formada uma cintura escapular? A escapular, ela é formada pela clavícula, que une o tórax e os membros superiores. A cintura pélvica, ela é formada pelo osso do quadril. Bota a mão no quadril, vai, pessoal, lembra? Já quando a gente estava na escola, a gente ouvia muito professor de educação física, mão no quadril, vamos fazer exercício? Então, a cintura pélvica, o quadril faz parte, é formada pelo quadril, que liga-se ao sacro e aos membros posteriores. Esse é o esqueleto apendicular. E você já ouviu falar sobre medula óssea? Em jornais, em TV? Medula óssea. O que é medula óssea? Então, a medula óssea é um tecido encontrado no interior dos ossos. Possui aspecto gelatinoso e está relacionada com a produção de células sanguíneas. Sendo assim, um órgão hematopoético, né? E é formado principalmente por células sanguíneas, né? Imaturas e células adiposas. Eu vou deixar disponibilizado também para vocês aonde se localiza exatamente dentro do osso a medula óssea. Ou quem já não ouviu falar sobre transplante de medula. Porque quando a gente fala em transplante de medula, por que transplantar uma medula de uma pessoa para outra? Primeiro tem que ter compatibilidade.
tá? Para poder ser transplantado, né? Geralmente ela é tirada do quadril, né? É feito através de uma questão clínica, né? Um profissional da medicina preparado, é retirado geralmente do osso do quadril, a medula óssea, onde tem maior concentração da medula. E por que às vezes, transplante de medula? É porque às vezes quando a medula óssea, ela está com problemas, né, que ela já não produz substâncias necessárias para nos manter com a vitalidade, com a saúde, aí é feito um transplante de medula. Por quê? Aí é onde está com problema na produção sanguínea, né? Quando tem problema na medula óssea, a produção sanguínea também começa a ficar com problema. Aumenta o número de glóbulos brancos e diminui o número de glóbulos vermelhos, que são necessários ter um equilíbrio para a gente poder ter uma saúde favorável para a manutenção da vida. Então, pessoal, falando sobre a medula óssea, né? Então, como eu falei para vocês, ela é formada principalmente por células sanguíneas inaturas e células adiposas. Depois eu disponibilizo para vocês ali, aonde se localiza a medula óssea. E a medula óssea vermelha? A medula óssea vermelha, como eu falei para vocês, sobre a medula óssea vermelha, a produção, tudo. Então, ela está presente nos fetos em quase todos os seus ossos. E essa quantidade de hemocitoblastos vai diminuindo conforme o aumento da nossa idade. Quanto mais velhos a gente ficar, né? Quanto mais tempo a gente viver, menos a gente tem, né, a produção da medula óssea vermelha. Então, ela vai diminuindo conforme vai aumentando a nossa idade. Sendo que um bebê possui muito mais medula óssea vermelha do que uma pessoa com 60, 65 anos. A produção de um bebê ela é muito maior do que de uma pessoa de 65 anos, onde muitas das vezes acontecem problemas de saúde, uma pessoa com maior idade, não que necessariamente não possa também acontecer numa criança, mas o aumento das possibilidades de doenças relacionadas com a produção da medula óssea vermelha aumenta com o passar dos anos de uma pessoa, né? Então, sendo que essa medula vermelha, com o passar dos anos, ela vai sendo substituída por células adiposas e modificando a cor da medula. A cor da medula vai modificando juntamente com a substituição da medula óssea vermelha pelas células adiposas. E de vermelho, ele passa a ter a cor amarelada, tá? E também já não produz mais sangue, né? Servindo como um depósito de gordura. Ele deixa de produzir sangue, porque a medula óssea vermelha ela é substituída, né, pelas células adiposas. Ela muda de cor, de vermelha, ela passa a ser amarelada. Em vez de produzir sangue, né, glóbulos vermelhos, ele começa a ser um depósito de gordura, vai substituindo os glóbulos por gorduras, servindo então somente como depósito de gordura. Então, a produção do sangue, ele se concentra nas extremidades dos ossos. O nosso sangue, ele se concentra nas extremidades de cada osso do nosso corpo. Todas as nossas extremidades, elas pulsam a corrente sanguínea. Então, pessoal, na nossa última videoaula, aqui ficou um pouquinho sobre o sistema esquelético, na nossa última videoaula, na videoaula anterior, sobre a introdução da anatomia, eu não sei se vocês lembram que eu falei sobre a posição anatômica padrão. Isso eu só quero dar uma correlacionada com o sistema esquelético. A posição anatômica padrão, qual seria? De pé, com os olhos voltados para o horizonte, a face levantada, né? Nunca abaixada, mas assim. Os membros superiores esticados junto ao corpo, com a mão estendida para frente, de pé, né? Os pés unidos, né? Também para frente. Por que eu tô fazendo essa correlação? Isso acontece, só é possível que a gente possua uma posição anatômica padrão, porque
o nosso esqueleto, o sistema esquelético que nos possibilita a nossa movimentação, tanto como andar como parar, ir para frente como ir para trás. Então, eu queria fazer só uma correlaçãozinha de uma videoaula para outra, né? Então, o nosso sistema esquelético também, né, por possibilitar a nossa movimentação, ele contribui, né, com a nossa posição anatômica padrão. Então, pessoal, aqui fica mais uma videoaula, né? Thaís Gonçalves da Silva, né, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela UFSC, na terceira fase, na disciplina de anatomia, e logo nós já iremos vir com outra videoaula, dando continuidade, né, ao nosso assunto de anatomia. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau!